Olá, meus irmãos. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Queridos, este vídeo será feito com base na leitura de Mateus capítulo 24 e versículo 20. Diz o seguinte: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ok. Com base neste versículo, os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus está aqui decretando, ratificando o que diz o Antigo Testamento: guardarás o dia do sábado, santificarás o dia do sábado. Então, os adventistas, no afã de encontrar pelo menos um versículo no Novo Testamento que corrobore com a ideia deles de que o sábado deve ser observado na nova aliança, então eles dizem que quando Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, então eles dizem que aqui Jesus está mandando a igreja guardar o sábado. Será que é isso mesmo, queridos? Se você ainda não é inscrito neste canal, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, tá bom? E se você assistiu até aqui, continue assistindo este vídeo, ele não vai ser longo. Aqui eu vou fazer uma refutação a essa ideia dos adventistas do sétimo dia. Professor, mas por que o senhor se importa com isso? Vou lhe responder. Simples. Você que já assistiu o YouTube, eu tenho certeza que você já viu Leandro Quadros, Ezequiel Soares, todos os adventistas do sétimo dia atacando o cristianismo com a questão da guarda do sábado. Eles usam de várias artimanhas, eles fazem vídeos querendo convencer os cristãos à guarda do sábado. Então, se eles fazem isso, eles nos atacam, então eu tenho o mesmo direito de fazer vídeos e contra-atacar e refutar os adventistas do sétimo dia. Então, veja bem, será que Jesus Cristo aqui está estabelecendo para a igreja a guarda do sábado? Será que estas palavras de Jesus, elas podem ser usadas para provar que o sábado deve ser guardado pela igreja? Vamos aqui, meus irmãos, vamos começar a refutar. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Vamos lá. Se aqui está mandando Jesus guardar o sábado, então Jesus aqui também está mandando se guardar o inverno. Se você não pode trabalhar no dia do sábado, se é isso que Jesus está dizendo, para nós não trabalharmos no dia do sábado, também aqui está mandando se guardar o inverno aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ora, meus irmãos, veja que uma análise bem feita vai mostrar para nós que aqui Jesus não está mandando guardar ao sábado. Ao contrário, meus queridos, o que Jesus está dizendo aqui é que ele está falando aqui da destruição de Jerusalém pelos romanos em 70, o que aconteceu em 70. E o que é que ele descreveu aqui? Ó, ele descreveu, quando você vai ler para trás, você vê que Jesus ele está descrevendo a grande agonia que se abateu sobre os judeus. O que aconteceu ali entre os anos 67 a 70. Tá bom? E o que é que Jesus tem em mente aqui? Jesus está falando da fuga, ele está instruindo a igreja. Ele está instruindo a igreja para um momento. Qual é o momento? Ó, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação da desolação, você vai ler em Lucas, por exemplo, 21 e 20, que esta abominação da desolação é uma referência ao exército de Roma, que cercará a cidade de Jerusalém. Esta abominação da desolação, como ele diz aqui, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, na interpretação cristã, tá bom? Esta abominação da desolação, ela diz respeito ao exército romano, que sitiará Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Veja que, por exemplo, Marcos 13, vou ler bem aqui, ó, Marcos capítulo 13, 14. Ó, ora, quando, pois, virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
Ainda que Mateus e Marcos não digam claramente, eles não interpretem a abominação desoladora, todavia, Lucas ele vai interpretar as palavras de Marcos e Mateus. Lucas ele não usa a abominação desoladora. Ele diz o seguinte: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que é chegada a sua destruição. O que é que Lucas diz aqui? Ó? Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém, o que corresponde ao lugar santo, cercada de exércitos, o que corresponde à abominação da desolação, sabei então que é chegada a sua desolação. Entenderam aí? Então Lucas ele está interpretando as palavras de Mateus e de Marcos, que por sua vez Mateus e Marcos ele está dando uma nova interpretação para a abominação da desolação que se encontra no livro de Daniel. Então, quando Jesus Cristo chega a dizer o que ele disse aqui, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, por que ele disse isso? Vamos prosseguir. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Ele está instruindo a igreja. Quando a igreja que está na Judeia, quando os cristãos judeus que se encontram na Judeia, verdes, quando eles virem o exército romano acampado, cercando a cidade de Jerusalém, olha a instrução de Jesus, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que Jesus faz essa menção às grávidas e às que amamentarem naqueles dias? Desses dias de desolação. Porque seria penoso para as grávidas e para as que amamentavam empreender uma fuga nesse tempo. Ou seja, para as grávidas e para as que tivessem amamentando, seria penoso uma fuga para elas. Aí acrescenta: orai para que a vossa fuga, veja que Jesus está falando da fuga, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que Jesus pediu para que a igreja orasse para que a fuga não acontecesse num dia de sábado e nem no inverno? Ora, meus irmãos, no período do inverno, ali na Palestina, há muita lama. O chão fica lamoso, escorregadio. E o que Jesus está dizendo é que uma fuga empreendida no inverno seria muito penoso, tal como penoso seria para as mulheres grávidas e para as que amamentassem. Então, uma fuga dos cristãos, é isso que Jesus está dizendo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E por que no inverno? Porque as ruas, o trecho, toda a área ali da Terra Santa, da Palestina, num período de inverno, para se empreender uma fuga, seria muito dificultoso e quase não haveria fuga. Facilmente os exércitos romanos, o inimigo, apanharia aqueles que estivessem fugindo no período do inverno. E no sábado, por que esta fuga não poderia acontecer no dia do sábado? Porque no dia do sábado todas as portas de Jerusalém eram fechadas. Isso impossibilitaria, ou pelo menos dificultaria em muito, uma fuga dos cristãos no dia do sábado. É por isso que Jesus faz menção ao sábado. É por isso que Mateus acrescenta aqui, em relação a Marcos, se é que Marcos foi escrito primeiro. Então, se é verdade que Marcos foi escrito antes de Mateus, então Mateus aqui ele acrescenta o item sábado. Porque em Mateus ou em Marcos só tem assim, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Você quer ver lá em Marcos? Marcos capítulo 13. Ó. Marcos capítulo 13. O que Marcos diz? Vê os versículos 17 e 18. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O Marcos diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno.
Então, se Marcos foi escrito antes de Mateus, então Mateus aqui ele acrescentou este item. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, Marcos escreveu isso, nem no sábado, e Mateus acrescenta, e nem no sábado. Uma curiosidade, por que Mateus acrescentou o item sábado? Porque Mateus foi escrito para os judeus, ou seja, para judeus cristãos. De acordo com a tradição cristã, de acordo com os estudiosos, o livro de Mateus, ou o Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Quando eu digo para judeus cristãos, tá bom, meus queridos? Por isso, o sábado foi acrescentado. Essa é uma das explicações porque o sábado aqui foi acrescentado, tá bom? Sem importar se isso foi ou não foi, eu quero lhes dizer o seguinte. Jesus, ao mencionar aqui o sábado, ele não está decretando a guarda do sábado para a igreja. Porque vamos aqui jogar o mesmo jogo dos adventistas. Se a menção ao sábado aqui implica em a igreja observar o sábado, então o contrário é verdade. Vamos lá. Se a presença do sábado aqui significa que a igreja tem que guardar o sábado, então o contrário é verdade. Como? Então a ausência do sábado significa a mesma coisa. Então, ou o contrário, que a igreja não está obrigada a guardar o sábado. Logo, já que Marcos foi escrito antes, então em Marcos nós não temos o sábado. Marcos só diz assim, ó, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Levando por este lado, então, nós podemos dizer que Jesus, no seu discurso ali registrado por Marcos, não manda se observar o sábado. Porque se é verdade que aqui a menção ao sábado significa que Jesus está mandando guardar o sábado, então a ausência do sábado em Marcos indica, pela mesma forma, que o sábado não deve ser guardado pela igreja. É simples assim, queridos. É simples. E todos concordam, mesmo os cristãos conservadores, pelo menos a maioria, eles concordam que quem primeiro escreveu foi Marcos. Sendo esta a verdade, então quando Marcos escreveu, não havia esta orientação para a igreja guardar o sábado. Ok? Vocês têm que concordar comigo. Quando Marcos escreveu, não havia a orientação de Jesus para a igreja guardar o sábado. Por que eu sei disso? Porque lá no discurso de Marcos, capítulo 13, lá Jesus não faz menção ao sábado. Logo, Mateus, que foi escrito depois, foi escrito em uma época e para uma igreja que observava o sábado. Daí, Mateus acrescentar, colocar nas palavras de Jesus o sábado e diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Tá bom, meus irmãos? Caso esta menção ao sábado nas palavras de Jesus seja um indício, uma indicação, uma prova de que a igreja tem que guardar o sábado, então tenha em mente isso. A única igreja que tem que guardar o sábado, caso seja verdade isso que Jesus está mandando guardar o sábado, é a igreja da Judéia. Tá bom? É a igreja da Judéia. Enquanto que o restante da igreja não está obrigado a guardar o sábado. Se você vê o mesmo discurso aqui ó, em Lucas 21, vou ler para você. Lucas capítulo 21. O que é que Lucas diz? Lucas capítulo 21 e versículo 20. Vamos ver se ele faz menção aqui. Ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas estas coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Veja que tanto Marcos como Lucas não fazem menção ao sábado. Jamais eles dizem, e orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Tanto Marcos como Lucas omitem. Logo, se a presença do sábado em Mateus indica que a igreja tem que guardar o sábado, então a ausência do sábado em Marcos e em Lucas também indica que a igreja não tem que guardar o sábado. Simples, porque o sábado não se faz presente no discurso registrado ali em Lucas e em Marcos. Ok, meus irmãos? Então, aqui eu estou refutando esta interpretação falaciosa da Igreja Adventista do sétimo dia. E volto a dizer, se é para guardarmos o sábado, vamos guardar também o inverno. Ah não, mas o inverno não é para ser guardado. E por que vai ter que ser guardado o sábado? E mais uma vez, não, mas nós temos que guardar o sábado porque Jesus citou o sábado em Mateus. O sábado está presente. Então, se a presença do sábado significa que devemos guardar o sábado, então a ausência do sábado também significa que não devemos guardar o sábado. Então vamos aqui levar por esse lado. A ausência do sábado em Marcos e em Lucas significa que a igreja não deve guardar o sábado, significa que o sábado não foi dado para a igreja. Ok, meus irmãos? Mas eu já expliquei para os senhores que a única razão de Jesus mencionar o sábado é porque no sábado as portas de Jerusalém eram todas trancadas, fechadas. E uma fuga no dia do sábado seria quase que impossível, se não impossível. Se não impossível. Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que a igreja, ela recebendo a instrução de Jesus e orando e foi atendida, Eusébio diz que a fuga dos cristãos ali realmente não se deu no sábado. Por isso é que eles conseguiram fugir da Judeia para o deserto. Por quê? Porque a sua fuga não aconteceu nem no inverno e nem no dia do sábado. Por isso é que eles conseguiram fugir. Eles oraram e Deus atendeu a oração deles e eles se lembraram da instrução de Jesus Cristo, quando disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, segundo Eusébio de Cesareia, a fuga dos cristãos não aconteceu nem no período do inverno e nem no dia do sábado. Ok, queridos? E foi esta a razão de Jesus fazer menção ao sábado. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.